Quero ler para vocês uma carta, na realidade, que tem esse propósito de trazer para nós a seguinte informação. Veja só como essa carta ela termina. Ela tem uma parte no final dela que diz o seguinte: meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês passam são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Então veja só, né, o objetivo de escrever essa carta é encorajá-los e garantir que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Esse é o final da carta do apóstolo Pedro, a primeira carta que ele escreve, e ele deixa esses versículos lá no capítulo 5. Então eu gostaria de aproveitar esses dias que estamos enclausurados e lendo aos poucos essa carta com vocês, porque é uma carta que ela foi escrita para pessoas que estavam passando por sofrimento, por uma certa tribulação em suas vidas, por uma certa oposição, perseguição, ou seja, o cenário não estava bom. E Pedro escreveu essa carta então para encorajá-los. E assim como encorajou aqueles irmãos lá no começo da história da vida cristã, da igreja cristã, eu espero que ela possa encorajar-nos também, tá? Então eu gostaria de ler essa carta com vocês, começar lá no capítulo 1, lendo os versículos 1 e 2, para a gente dar um start aqui na carta, e depois então a gente vai continuar lendo nos próximos encontros essa carta e conversando mais acerca das palavras de encorajamento que Pedro nos deixou registrado. Então diz assim: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos, que vivem como estrangeiros nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Eu li na versão NVT, tá? Talvez esteja um pouco diferente da sua, mas o sentido aqui é o mesmo. Então veja só, essa carta começa descrevendo quem era o seu autor, tá? E ela fala que eu, Pedro. Vamos lembrar um pouquinho quem era Pedro? Quem era Pedro? Pedro era um homem que chamava-se Simão, quando ele se encontrou com Jesus através do seu irmão André. Lembra da história? André conheceu Jesus, foi lá buscar o seu irmão que trabalhava como pescador de peixe e levou ele para Jesus. Naquele encontro, esse homem, né, como a gente conhece, Pedrão, muito intenso, Jesus mudou o nome dele de Simão para Cefas, ou seja, para Pedro. Então, ele não nasceu, né, ele não foi batizado com o nome de Pedro. Ele foi batizado com o nome de Simão. Mas Jesus deu para ele esse nome Pedro. Uma outra coisa, quando Jesus também o encontrou, nós percebemos que ele era um pescador de peixe junto com Tiago, João, seu irmão André. E Jesus, naquela ocasião, dos primeiros encontros com Pedro, disse para ele o seguinte: eu vou fazer de você um pescador de homens. E outra coisa que nós sabemos acerca de Pedro é que esse discípulo de Jesus, ele recebeu a incumbência de pastorear o rebanho de Cristo. Então Pedro, ele se tornou um apóstolo, se tornou um evangelista, um grande homem de Deus. E a gente nota o seguinte, que foi ele que abriu as portas do evangelho para os judeus, para os samaritanos e até para os gentios. Então um homem muito usado por Deus, e foi ele então que escreve esta carta. E eu pensar rapidamente sobre Pedro, eu Pedro, né? Imagina só, Pedrão falando acerca disso tudo. E quando nós conhecemos quem era Pedro pelas páginas da Bíblia, e olhamos para esse grande apóstolo de Deus, nós temos que de fato exaltar a graça de Deus, que é capaz de transformar um homem tosco, um homem grosso, um homem difícil, num grande instrumento nas mãos de Deus. Então, irmãos, essa palavra, Pedro, na realidade mostra um Simão transformado em Pedro. Essa é uma grande ilustração do que significa agora uma nova criatura, né? Tudo se fez novo.
De fato, uma nova vida começou na vida deste homem quando ele se encontrou com Jesus. E este homem, Pedro, ele obteve do Senhor uma grande salvação, diz a palavra de Deus. E essa grande salvação, essa grande transformação, por causa disso, ele dedicou toda a sua vida em favor do Evangelho de Jesus Cristo. E agora ele encontra, então, pessoas que estão passando por dificuldades, e ele escreve, então, esta carta com o objetivo de ajudar esses irmãos que estão passando pelo sofrimento, pela oposição. Ao longo da carta, eu vou falar um pouquinho mais sobre o sofrimento que eles estavam enfrentando. Tá? Não vou gastar tanto tempo agora, mas depois a gente vai falando, conforme a gente for descrevendo a carta, das lutas que eles passavam, das dificuldades que eles tinham e o porquê que o apóstolo Paulo então escreveu essa carta. Agora vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que receberam a carta. Quem recebeu essa carta? Ele diz aqui, apóstolo Jesus Cristo, né? Pedro escrevendo, ele fala, escreva esta carta aos escolhidos. Aí ele diz o seguinte, que vivem como estrangeiros nas províncias do Ponto, da Galácia, da Capadócia e da Bitínia, né? É interessante que no original são duas palavras aqui que são usadas, forasteiros que foram dispersos. Tá? Então a ideia aqui que o texto está mostrando para a gente, que estas pessoas que são estrangeiros, que foram dispersos, na verdade o que é um estrangeiro? É alguém que está longe do seu lar, que mora numa terra que não é a sua, é uma terra de certa forma estranha. E essa figura de linguagem, né, estrangeiro, é muito interessante que o apóstolo Paulo usou isso, que nós somos cidadãos dos céus. Nós somos neste mundo peregrinos, somos estrangeiros. Então, queridos, eles são habitantes, vamos dizer assim, temporários nesta terra. São, na realidade, habitantes permanentes no céu. E a nossa pátria ainda não chegou. Quando fala acerca de que eles são dispersos, ele está falando então desses irmãos que moravam nessa região da Ásia, que hoje é a Turquia, como ele coloca aqui, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, ele queria evangelizar essa região. Lembra? Quem esteve numa das últimas aulas que a gente deu ainda lá na igreja, falando sobre o ministério do apóstolo Paulo, nós falamos que o apóstolo Paulo queria evangelizar essa região. Só que o Espírito Santo o impediu. Mas, lá no dia de Pentecoste, nós lembramos que haviam pessoas desta região, por exemplo, da Capadócia, do Ponto, lá no dia de Pentecoste, em Atos 2. Possivelmente esses irmãos saíram então, lá do dia de Pentecostes, foram para a sua região e eles foram instrumento de Deus para levar a salvação para aquele lugar. Então, queridos, o fato é que havia uma igreja que tinha crescido naquele lugar e por alguma razão essas pessoas agora estão sofrendo e a gente vai falar um pouquinho sobre as perseguições que eles passaram, mas o fato é que eles estão agora dispersos. Então o grupo de crentes são judeus, gentios, estão espalhados, estão dispersos, mas uma coisa é muito interessante a gente perceber, que conforme a igreja era dispersa, conforme a igreja era perseguida, conforme a igreja as pessoas tentavam impedir o seu avanço, mais e mais ela crescia. Então isso faz a gente pensar algumas coisas, tá? E a gente já vai mencionar acerca disso. Então, forasteiros, dispersos, mas acima de tudo, veja só, quando ele começa o versículo seguinte, ele fala que Deus os escolheu. E fala, né, na outra versão, fala que eles foram eleitos, depois repete de novo, eleitos antes da fundação do mundo. Então, queridos, a ideia de que nós somos eleitos, são pessoas especialmente selecionadas, escolhidas pela graça de Deus. Essas são as pessoas, tá? Pessoas que não foram escolhidas pela vontade humana. Pessoas que não foram escolhidas por por um grupo, mas única e exclusivamente pela vontade soberana de Deus. Deus escolheu estas pessoas. E é muito interessante a gente pensar nisso, queridos. Eleitos em Cristo para a salvação, mediante a fé na verdade e a santificação do Espírito Santo. Esses queridos, como a gente vai observar aqui, foram eleitos para viver uma vida de santidade. Escolhidos, queridos, não porque as pessoas escolheram Deus, mas Deus os escolheu para amar a Deus. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro. Então Deus tomou a iniciativa, isso fica muito claro, e nós apenas respondemos ao chamado, à iniciativa de Deus para nos salvar.
Então, rapidamente pensando acerca desses destinatários de Pedro, eu queria que a gente pensasse sobre nós. Olha só, ele fala então, eleitos, forasteiros e dispersos. De certa forma, isso descreve um pouco da nossa realidade. Não é verdade, queridos? Por quê? Porque nós também somos eleitos. Você que é salvo em Cristo Jesus, você é um eleito, você é escolhido pelo Senhor. Significa que muitos foram deixados para trás. O Senhor escolhe vasos de honra e vasos de desonra. Então há uma escolha soberana por Deus. E quando nós somos alvos dessa graça, dessa eleição, dessa escolha de Deus, queridos, nós somos privilegiados. E é isso que o apóstolo está dando para eles. Vejam só, vamos pensar assim, o privilégio que vocês têm. Outra coisa, sim, estrangeiros. Queridos, somos, vamos pensar assim, habitantes temporários neste mundo. Este mundo é passageiro, essa terra é passageira, as coisas deste mundo passam. Então significa que quando nós ouvimos que a palavra de Deus fala que tudo é transitório, que nossa morada aqui nessa terra é transitória, então significa que tudo que a gente vive aqui vai passar. Vai acabar um dia, vai ficar para trás. E essa é a visão que a gente tem que ter da transitoriedade desta vida e das coisas que cercam esta vida. Inclusive esta fase agora que a gente está vivendo, de quarentena, de vírus e de crise e tudo mais, então a gente percebe que isso também é transitório. Outra coisa, querido, quando ele fala acerca dos dispersos, ele está falando de outros irmãos que passam por lutas, mas veja só, não tem só alguém sofrendo por Cristo, existem muitas pessoas sofrendo por Cristo. Inclusive, lá no final da sua carta, ele vai falar que outros irmãos, outras pessoas, estão passando pelo mesmo sofrimento que você passa. Então, nesse ponto, né, nós estamos aqui todos online, estamos todos distantes um do outro, nesse isolamento social, todos nós estamos passando por isso. Outros crentes estão passando por isso. Essa semana mesmo estava orando pelos irmãos lá na Europa. Nós temos uma igreja lá, nós temos crentes naquele lugar. Na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, em Portugal. Essa semana eu recebi uma mensagem de um pastor amigo que mora em Portugal, e ele mostrando lá toda essa repressão com a questão de sair de casa. Então, queridos, quando ele escreve isso aqui para os dispersos, ou seja, os crentes estão em todos os lugares, passando por diversas situações. Então, aquilo que ele vai trazer aqui é para nos fazer refletir juntos. Enfrentamos essa dificuldade, mas também tem outras pessoas passando por isso em outros lugares. Mas o melhor de tudo é quando a gente sabe que estamos passando alguma coisa por causa de Cristo. Isso é a melhor direção. Então, logo no início, veja só quanta informação ele nos dá aqui no começo da sua carta. Depois o apóstolo estabelece que a salvação, da qual ele vai falar e vai discorrer, das implicações e tudo mais, ele vai dizer, deixar muito claro, gente, que a salvação, ela não é fruto do merecimento humano. A salvação, ela é Deus nos concedendo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus triuno, agindo em nosso favor para nos salvar. Então a gente observa, por exemplo, no versículo 2, quando ele fala, a Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. O Espírito, olha só, a terceira pessoa da Trindade, e o santificou para a obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo. As três pessoas aqui. Então, queridos, veja só. Quando ele fala acerca da questão da grande salvação, isso aqui é muito legal. Logo na sequência ele vai descrever, ele vai abrir isso, a gente vai falar no próximo encontro mais sobre essa questão da grande salvação. Mas é muito importante a gente pensar sobre a salvação, porque em tempos de dificuldade, de adversidade, muitas pessoas ficam em dúvida acerca da sua salvação. O sofrimento, muitas vezes, ele causa dúvida. Então, nessa hora, a melhor coisa é pôr o capacete da salvação. Pensar nas verdades da palavra de Deus que dizem para nós quem nós somos em Cristo, na pessoa de Deus, enfim, estabelecidos pela salvação em Cristo Jesus. Então a gente vai observar três coisas aqui que ele fala. Então a primeira delas, quando ele diz aqui que nós somos escolhidos mediante a presciência de Deus. O Pai os conhecia de antemão e os escolheu. Meus irmãos, a eleição divina é um decreto de Deus. A gente está vendo uma época de muitos decretos, né?
o presidente, a gente tem os governadores, todo mundo dando seus decretos. Mas a eleição divina, a salvação, é um decreto eterno de Deus. É o Senhor quem escolhe, antes da fundação do mundo, os seus. E quando a gente fala acerca da presciência de Deus, as pessoas falam assim, Deus já sabia quem ia ser salvo, por isso ele escolheu essa pessoa. Não, queridos. As pessoas que Deus escolheu foi porque ele as escolheu e já sabia, então, claro, pelo fato de saber quem ele ia escolher, ele já sabe quem vai responder positivamente à sua salvação. Então, se é ele que nos escolhe, ele sabe quem vai responder ao chamado de salvação. Isso é eleito segundo a presciência de Deus, segundo o conhecimento de Deus. Então ele sabe porque ele mandou que acontecesse dessa forma, conforme a vontade dele. Ok? Então é Deus que faz isso. E a palavra de Deus nos deixa isso muito claro. Não só aqui, mas Romanos capítulo 9, Efésios capítulo 2, deixa muito clara essa ideia. Capítulo 1 também. É Deus que nos salva, que nos escolhe, que nos elege. Tá? E logo na sequência ele fala também acerca de que e o Espírito o santificou. Querido, o Espírito Santo santifica os eleitos. Isso aqui é muito importante a gente pensar que nós somos então salvos, né? Escolhidos aí mediante a santificação do Espírito. Porque tem pessoas que falam assim, já que eu sou salvo, então não preciso levar uma vida séria com Deus, porque eu já sou escolhido. Mas querido, a eleição, a escolha de Deus, como ele fala, que é mediante a santificação, ou seja, essa vida no Espírito Santo, ela nos estimula a uma vida de santidade. Quando de fato nós somos salvos em Cristo Jesus, nós queremos viver uma vida de santidade, nós desejamos uma vida de santidade. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Agora, eu sei que alguns pensam o contrário, falam, já estou salvo mesmo, posso colocar o pé na jaca, fazer o que eu quiser, que está tudo salvo. A pergunta é, será que esse cidadão, de fato, ele é escolhido por Deus? Porque se não há santificação, será que houve eleição? Porque se você é de Deus, então a pergunta é, como está a sua vida? Se você é salvo por Deus, como você tem andado? Queridos, essa é uma tônica dos apóstolos. E a gente percebe isso de maneira muito contundente, é uma tônica das cartas gerais. Né? Pedro bate muito nessa tecla, João bate muito nessa tecla, Tiago bate muito nessa tecla, que uma vida de fé ela tem que ser coerente com o seu viver, com a sua vida, com o seu dia a dia. Não adianta a pessoa dizer que tem fé, mas na vida prática não mostrar essa sua fé. Então perceba, queridos, o Espírito Santo santifica os eleitos. Tá? É aquilo que Paulo fala, que quando a gente anda no Espírito, a gente jamais vai satisfazer a vontade da carne. Perceba o desafio? Ande no Espírito e você jamais vai satisfazer a vontade da carne. Então não tem como a gente chutar o balde. Uma vez que a gente é salvo, a gente não consegue. O Espírito Santo de Deus traz-nos de volta. Então ele santifica. Tá? Então o Pai escolhe mediante, nos elege, o Espírito Santo nos santifica e nós vemos por fim que o Filho ele nos purifica pelo seu sangue. Nos redime então pelo seu sangue. Observem no finalzinho que ele fala, né, que nós somos santificados para a obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Então Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para a salvação. E Deus determinou nos salvar mediante a morte vicária de Jesus. Ou seja, a morte substitutiva. Jesus ia morrer por nós na cruz do Calvário. E essa foi a maneira que Deus determinou que nós seríamos salvos. E é interessante que o sangue vertido na cruz é o que nos concede a salvação. E é por causa dele. Tá? E é interessante que a gente olha, vários textos falam sobre essa questão, né, do sangue de Jesus Cristo na nossa salvação. Como, por exemplo, o autor aos Hebreus, quando fala da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Ou como disse o apóstolo João, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então note essa relação da purificação de Cristo. Então temos uma vida, e esta é a vida da nossa salvação. Queridos, então o assunto acerca da salvação ele é muito importante. E aí você pode pensar, né?
Foi assim que Pedro começou a sua carta para escrever a pessoas que estavam passando por sofrimento, aflição e oposição, nos fazendo lembrar acerca da nossa grandiosa salvação, que é o fato mais importante que nós temos em nossa vida. Porque, irmãos, vejam só, a gente pode ter muita coisa nesse mundo e a gente pode perder as coisas neste mundo. Mas se a gente tem a nossa salvação em Cristo, nós estamos seguros neste mundo e é isso que a gente tem que se apegar. As coisas deste mundo, elas passam, elas são passageiras, elas ficam para trás, mas a nossa salvação, queridos, essa é a nossa garantia eterna de que estaremos para sempre com Deus. Então isso nos faz prosseguir. Então, queridos, a nossa salvação ela repousa inteiramente na eleição prévia da parte de Deus, na santificação do Espírito Santo e na purificação do sangue de Jesus Cristo em nossas vidas. É esse capacete que eu espero que você coloque nesses dias. Dias de turbulência, de adversidades, dias de incertezas, mas nós temos uma certeza. Somos eleitos, somos santificados, somos purificados em Cristo Jesus. E aí, nos próximos encontros, faremos então o que isso implica. Tá bom, a gente sabe disso, ok? A gente conhece a verdade. Mas como que isso me ajuda então no meu dia a dia? É o que nós veremos ao ler essa carta. A gente vai observar uma série de orientações, de recomendações, de como a gente pode então viver a nossa vida. Como eu disse no início desta mensagem, o apóstolo escreveu: meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Que o objetivo do Espírito Santo seja alcançado na sua e na minha vida. Amém? Muito bem, queridos. Vamos orar, tá? Vamos começar esse encontro, então, falando acerca dessa nossa grande salvação. Deixa eu orar por nós aqui. Senhor, nós te agradecemos, porque de fato somos neste mundo estrangeiros. A nossa pátria não é aqui. A nossa habitação neste mundo ela é transitória. Ela vai passar um dia. Ó Deus, te agradecemos pela salvação que temos no Senhor. Muito obrigado pela nossa eleição, pela nossa santificação, pela nossa purificação em Cristo. Obrigado, Deus, pela vida nova que o Senhor nos deu. Agora nos ensina a viver esta vida de acordo com a Tua vontade, segundo, ó Deus, a Tua palavra. Continua nos ensinando a cada dia. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Daqui a pouquinho vai terminar o nosso tempo aqui. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui para nós, tá bom? Para a gente meio que... Não sei se vocês conseguiram já meio que se ver aí.